Como ensinar a criança a ter autocontrole? Você já se perguntou como que a gente pode ensinar a criança a controlar suas emoções, as suas ações, ao invés dela ter aquele impulso de bater no coleguinha ou pegar algo do coleguinha? É sobre isso que a gente vai conversar. Meu nome é Natália Eringer. E meu nome é Ariadne Abude, esse é o Infância Consciência e nós vamos falar de autocontrole, então. Como que a gente pode ensinar essa habilidade para a criança, Nath? A habilidade de autocontrole é a criança conseguir pensar antes de agir, ela conseguir controlar o seu próprio comportamento ou a sua emoção frente a um objetivo. Então, eu consigo frear. Então, ao invés de eu... me dá isso daqui, né? Eu realmente tenho controle sobre meu corpo, meu comportamento, as minhas emoções, os meus pensamentos em prol de uma meta. E a gente sabe, né, que as crianças têm grande dificuldade com isso, né? Puxa cabelo, me dá isso daqui. Às vezes a coisa é tão pequena, a gente, adulto, olha e fala assim, gente, né, é algo difícil aí para ela ter esse autocontrole. Eu lembrei que a gente falou em um dos nossos episódios do teste do marshmallow. Lembra? Isso é um grande exemplo, né? Acho que quem tá assistindo a gente, tá ouvindo, pode clicar na internet, procurar, né, que vai encontrar sobre o Marshmallow Test para ensinar esse conceito de impulsividade, de autocontrole também, de controlar o meu comportamento, ou seja, estou com vontade de fazer algo, mas eu me seguro, né, porque eu já previ as possíveis consequências daquilo que vai acontecer. No entanto, na infância, essa habilidade não é adquirida, ela é treinada e ela demora um tempo para ser. É algo que demora, né, assim... Demora para ser adquirido, porque se envolve função executiva, a criança ela ainda está imatura, né, cognitivamente falando, o cérebro dela. Então, ela precisa, aos poucos, ir treinando essa habilidade que chama controle inibitório, que envolve controle inibitório, que é esse freio, né? Então, antes de eu fazer algo, eu consegui controlar o meu próprio comportamento. E na infância, a gente tem muito costume de ensinar a criança através de analogias, né? Ou recursos lúdicos. Por quê? A criança, ela aprende pelo brincar, experimentando, né? Vivendo as situações. Então, algo que esse conceito tão abstrato de parar, pensar antes de agir, ou de ter esse freio, né? Não falar tudo o que pensa, não agir naquele impulso, né? Da emoção, da raiva. É algo muito abstrato para a criança ainda entender. Esse ainda é um processo cognitivo que ainda está muito imaturo na criança. Então, a gente pode usar metáforas, né, e analogias. Exato, a metáfora do semáforo. A gente vai até mostrar uma outra também do controle remoto, simulando um autocontrole. E uma das coisas que talvez os pais possam ajudar a criança a ter esse autocontrole é justamente eles controlando o próprio comportamento. Vou dar um exemplo que você falou da raiva, né? Se os pais estão com raiva ao ponto de, às vezes, bater na criança, puxar a orelha ou gritar, né? O que eles têm que fazer? Regular as emoções. Como que a gente regula nossas emoções? A gente sai. A gente sai de perto. A gente pede um tempo, Pede um tempo e fala, filho, agora não dá. Eu preciso de um tempo para respirar. A mãe precisa se acalmar, a mãe precisa se acalmar. A mãe precisa... Ou seja, quando eu comunico para a criança, eu preciso me acalmar para não ficar pior a nossa relação aqui, porque eu não quero brigar contigo agora. Ela tá sinalizando que ela tá ensinando, além da regulação emocional, a controlar o impulso. Tipo, eu estou com vontade de brigar muito contigo, porque eu tô muito irritada agora, mas eu vou sair, eu vou respirar e daqui a pouco a gente conversa. Isso é uma regulação emocional. Isso, né? É ter autocontrole. Isso é ter autocontrole. Puxa, mas eu pedi pra não pegar meu celular, quebrou o celular, a vontade é gritar, é brigar. Por quê? Porque quando a raiva aparece, uma das funções da raiva é te impulsionar para uma ação. E aí, quando impulsionar para ação, o adulto às vezes consegue ter mais autocontrole, não todos. Não todos, né? Mas a gente pede justamente, sai de cena, porque você também ensina autocontrole para criança, assim. E está fazendo exatamente isso, né? Você está usando o seu controle inibitório para frear uma ação automática, que seria ali brigar, gritar. E a criança, ela ainda não tem esse processo, né? A gente precisa ensinar essa criança aos poucos a executar isso, né? Que é extremamente importante. Exatamente. Os pais podem utilizar dessa forma. As crianças, a gente tem que treinar o controle inibitório. Isso. Né? Eu lembrei de algo. Lembra aquilo que a gente falava assim, bateu, levou? Né? As crianças não são muito assim, bateu... Outro levou, assim, pegou o meu brinquedo, eu vou lá e mordo. Né? Então, elas estão ali, elas não conseguem parar e refletir na ação. Às vezes, uma ação
que alguém faz com ela é desproporcional, porque o controle inibitório ainda está em desenvolvimento e a gente precisa ensinar a criança a ter esse autocontrole. E uma forma da gente ensinar isso para a criança é sendo modelo, né? Como a Ari falou, de modelar a ação, de ser um modelo para ação. E também ensinar através de metáforas, como uma metáfora do semáforo, né? Então, o semáforo, quando o carro tá ali, se ele não para quando o sinal tá vermelho, ele pode bater, pode acontecer, né? As consequências que podem acontecer. Então, a ideia da metáfora do semáforo é você ensinar para a criança assim, olha, quando o sinal estiver vermelho, você tem que parar, pensar para depois agir, né? Então, a gente vai ensinando através de metáforas, de analogia, para a criança aprender e interiorizar um conceito cognitivo, né? De um processo cognitivo. Exato. E aí, vários jogos no mercado ajudam isso, né? Fazer a criança parar o impulso dela de escolher alguma coisa, né? Porque ela vai avaliar as consequências. Vários jogos fazem isso. E a gente também desenvolveu um programa que ajuda a treinar, né? O autocontrole, o controle inibitório, as questões atencionais. Foi um programa desenvolvido para o tratamento de TDAH, né? De crianças com TDAH, principalmente com perfil impulsivo, né? E a gente tem nesse programa que são para psicólogos, né? Agora a gente falando para psicólogos aqui que queiram aprender um pouco mais, ele chama Otto, seu incrível controle remoto. É um programa que ele exige um treinamento para aplicar, porque temos um caderno com mais de 30 atividades exclusivas do controle, além de várias outras indicações de atividades, justamente para treinar. Isso, mas o legal, assim, para você que é pai ou professor que está aí nos ouvindo, você pode pegar essa ideia dessa metáfora, né, dessa analogia de controle, né, de treinar ter um controle. Porque a ideia do nosso programa é ensinar para criança e para adolescente com TDAH que ele tem um controle, ele pode adquirir um controle, né? Então a gente vai construir, a gente conta primeiro para a criança a história do Otto, que é uma história de um menino com TDAH que estava tendo muita explosão de raiva, bagunça, estava fazendo ações impulsivas que estava gerando conflito na escola, mas após o diagnóstico, a psicóloga vai construir com ele o próprio controle. E cada botão do nosso programa, ele vai ensinar uma habilidade para a criança. Então, isso é extremamente importante aqui para a criança ir aprendendo a controlar o próprio impulso, aprender habilidades de organização, fazer um checklist, priorizar tarefas, ir mais devagar, também controlar suas emoções, né? Todos os processos de pensamento a gente vai trabalhar e aqui. Até de crenças, né, Natália? Que a gente já falou num outro episódio, envolve as crenças e tudo mais. Então, essa analogia do controle remoto, de que ele está no controle do comportamento dele, é realmente muito interessante. Falando um pouco do nosso programa, ele vem com esse livro infantil que conta a história de uma criança com TDAH, com dificuldade, né, no controle impulsivo. E aí a psicóloga e ele vão construindo o controle remoto, como a Natália falou. E para construir esse controle remoto com a terapeuta ganha o manual do terapeuta, que é um guia para esse tratamento. Então, nesse manual de 90 páginas, basicamente. Tem todo o tratamento baseado em evidência para o TDAH, né? Treinamento de pais, né, orientação com os professores, toda a avaliação de um diagnóstico de TDAH, né? Tudo isso faz parte e um capítulo especial só sobre como utilizar esse controle. Então, esse controle remoto, como eu falei, ele tem um caderno de atividades, né, Nath? Que eles são de mais de 30 atividades somente do controle. Onde a psicóloga vai fazendo, né, sessão a sessão com o paciente, ensinando essas habilidades, que são habilidades que ainda não foram adquiridas pela criança com TDAH. Exatamente. E aí, ao final desse tratamento, que são vários passos, não sessões, são vários passos, grande parte desse autocontrole estão nos nossos primeiros botões aqui do controle remoto, onde durante sessões e sessões o terapeuta vai treinando com a criança, ensinando os pais a treinar com a criança também o autocontrole. Né? Para depois a gente falar sobre processos atencionais, para a gente falar também de reestruturação de crenças a respeito dele mesmo e da autoestima, né? Melhorar essa autoestima. E é um programa completo ali, né? Que tem os pilares todos do tratamento baseado em evidências. E o legal, assim, né? Até usando com vocês uma analogia aqui, né? Quem está nos ouvindo aí, presta atenção que é bem importante, que controle é algo externo, né? Eu tenho um controle, mas ele é algo externo a mim. E aí, a criança,
por bom tempo, né, criança com TDAH, TOD e perfis impulsivos, os pais precisam auxiliá-la, e precisam ser esse controle. E com o tempo, né, com as sessões com a psicóloga e também com o desenvolvimento da criança, ela vai construindo o seu próprio autocontrole. Nós que somos adultos, nós temos um controle. Se você tem mais de 24 anos, você tem um controle, né? Porque você tem as suas funções executivas aí já estabelecidas. Pode até estar sem pilha. Né? Às vezes. Às vezes tá até sem pilha, mas que você tem o seu controle, você tem. Mas a criança, ela ainda está construindo. Então, a gente vai treinar, ensinar essas habilidades aí de pré-frontal, né? De funções executivas e as habilidades aí socioemocionais para que essa criança consiga aprender novas habilidades e diminuir o impacto, né, do TDAH, né? Que a gente já até falou bastante aqui no canal sobre isso. Diminuir o impacto do TDAH. E esse é um treinamento lindo, a gente tá fazendo por todo o Brasil aí, né? Treinando terapeutas para utilizar o nosso programa. E a gente deixa um convite para quem quiser saber mais, né, Nath? Isso, para visitar nossas redes sociais. Nosso Instagram do INPE, né? Que é o nosso instituto, é INPE.instituto. Então lá vocês conhecem tudo sobre o nosso instituto, que é o Instituto de Psicologia e Neuropsicologia Infantil. Nós temos também as nossas redes individuais, mas lá vocês têm todas essas informações. Isso, assim como acesso ao site, com todas as informações de onde a gente vai estar, qual o valor do nosso, o valor do nosso treinamento, tudo que inclui, né? Acho que a gente deixa o convite, já que a gente está falando de autocontrole, para conhecerem o controle remoto incrível do Otto. Vocês vão amar. É isso mesmo. Então, nos encontramos no próximo episódio do nosso canal. Você que tem interesse em saber mais sobre esse tema de infância e ciência, nos siga no nosso Instagram, imp.instituto, e também acompanhe o nosso canal no YouTube. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.